A gente sabe que o Eterno, ele fez uma Torá. Ele fez uma Torá. A gente sabe que essa Torá é a palavra do divino que veio sendo traduzida, né, de uma forma única até o nosso mundo. Essa forma única que a Torá veio sendo traduzida, ela chegou através de um certo período de tempo que foi organizado, e esse tempo era único na história. Não poderia haver outro momento para a Torá ser entregue para Moshe da forma que ela foi entregue, como foi entregue há 3.800 anos atrás. Dentro então desse parâmetro, a própria Torá, ela se organizou, ou foi organizada pelo Eterno, e pelas suas letras hebraicas. Então nós temos 22 letras hebraicas e nós temos 5 letras sofites, que são a repetição de 5 letras que mudam a sua forma quando elas vão para o final da palavra, que são chamadas de letras sofites ou letras finais. Essas letras são a letra Kaf, a letra Mem, a letra Nun, a letra Pei e a letra Tzadik. Essas 5 letras, elas vão para o final da palavra, elas mudam a sua forma de ser. Então, a gente tem 22 letras e mais 5 letras sofites. Quando junta essas letras, a gente tem então 27 letras. A Torá, ela vai ser cheia dos segredos dessas letras. Por quê? Como eu estava explicando a vocês, quando nós lemos um texto aqui, ó, toda a terra tinha uma mesma língua, mesmas palavras. Aqui no texto hebraico eu tenho outra configuração disso. Aqui eu tenho uma pré-ideia do que está falando, tenho uma pré-ideia, mas não é o que está realmente embutido aqui. Então veja, aqui a gente está falando da confusão das línguas. Aqui nós estamos falando de algo mais profundo. Quando nós contamos aqui essas letras, a gente vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Até que eu tenho 22 letras, ó. E aí eu tenho aqui separado mais 5 letras, veja. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha o que o texto está me falando. 22 letras hebraicas, mais 5 letras sofites. Então, eu tenho aqui as 27 letras hebraicas. Então, veja, toda a terra tinha uma mesma língua e as mesmas palavras. Tá vendo? Então, o que acontece em seguida na Torre de Babel? Diz aqui, né? Aqui em cima está escrito exatamente: vai ri, kol, haaretz, shafar, errat, udevarim, erradim, arradim. Então aqui está escrito exatamente isso, e aqui eu tenho exatamente 27 letras, ou seja, todo mundo falava o hebraico. Mas, Moré, algumas pessoas vão falar que existem outras línguas mais antigas. Não existe. Não existe. A primeira língua, a primeira forma de se escrever as questões da Torá foram através do hebraico. E aí diz aqui, o texto continua, que quando eles migraram do leste, chegaram a um vale na terra de Shiná e ali estabeleceram, né? E ali eles se estabeleceram. Veja, então, logo depois disso, o Eterno vai trazer um julgamento sobre a terra. E aí, olha, eles diziam que iam fazer tijolos, que iam montar uma torre, e disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade, né? Cujo um monte nós fazemos, né, para chegar aos céus, e etc. Então, aqui diz que Adonai desceu para ver a torre da cidade. Isso aqui cria uma confusão muito grande na cabeça da pessoa. O Eterno, ele não pode ter uma unidade, ele não pode ser tomado como uma luz,
ele não pode ser tomado como um ser de luz, ele não pode ser, não tem como, na perspectiva aqui do que está falando, o Eterno desceu, como se ele pudesse caber num corpo. A ideia aqui que se chama é que ele está ciente de toda a criação e que ele não tomaria nenhuma decisão sem ele ter uma perspectiva ou passar para as pessoas essa perspectiva. Agora, existem fatos na Torá que o Eterno ele pode descer através de um anjo, uma consciência. Deus ele está atrás de toda a consciência, mas ele mesmo não caberia na situação de descer até uma torre. E até porque essa torre a gente já viu que não é uma torre literal, mas é uma torre que é construída e seria construída através das letras hebraicas. Então, a partir desse momento, então a gente viu que existiu uma desconfiguração e que o Eterno não permitiria que as pessoas usassem o hebraico para as suas religiões. E essa questão do hebraico, então, ela faz toda a diferença. Quando nós vamos no livro de Sofonias, a gente tem lá que naqueles dias o Eterno dará uma língua pura para todas as nações. Qual é essa língua pura? Se a gente está falando do hebraico, é o hebraico. Por quê? Somente através do hebraico é que se pode entender a Torá. O que significa isso? Isso significa que pode vir qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer força, qualquer milagre, não tem importância para quem estuda a Torá. A gente sabe que no Devarim 13 fala lá que mesmo que venha um profeta, faça tal milagre, e que dentro das religiões as pessoas possam fazer o que quiserem fazer, isso não tem nenhuma validade para quem estuda a Torá. Não tem nenhuma validade. E existem coisas envolvidas nisso muito sérias, né? Muito sérias. A primeira questão é que a Torá ela nunca prometeu cura para ninguém. Isso não existe na Torá, essa questão de uma pessoa ser curada, etc. Mas existe a possibilidade da pessoa buscar uma cura através de uma busca espiritual. Então, a pessoa de uma construção espiritual. Essa construção espiritual, ela deve ser construída pela pessoa, né? Por exemplo, a Torá, ela já não promete essas coisas porque ela sabe que toda a vida é feita em cima de ticunim. Ou seja, se você tem um ticum, você vai ter que passar por aquele ticum, não é? Imagine, uma pessoa nasce sem as pernas, e aí agora, se o milagre ele tem que acontecer, preste atenção nisso. Essa pessoa tinha que ir, né, até uma pessoa que faz uma cura e as pernas tinham que crescer. A mesma possibilidade que existe para curar uma doença menos grave, ou uma questão que não se pode observar tanto, tem que acontecer também para essa pessoa que não tem as pernas, não é verdade? Então, seria assim uma evidência de que os milagres acontecem realmente. A gente vê isso por aí? Não vê, porque se tivesse, eu te garanto que Edom faria um marketing muito grande em cima disso. Então eles não fazem isso porque eles não têm poder para fazer isso. Agora, existe o poder da manipulação, não é? A pessoa chega ali e ela tem ali um certo emocionalismo, e etc. Enfim. Então, o que acontece? A pessoa fica sendo enganada. Então, e além dela ser enganada, ela fica presa a questões que dependem da fé dela. Veja, não é mais a questão do milagre em si. O Eterno, ele nunca dependeu da fé de ninguém para fazer o que é certo. Ele depende da ação da pessoa. Veja, a Torá fala o seguinte, olha, os povos que estavam em volta de Israel, eles não poderiam ser consumidos porque eles não tinham alcançado ainda o pecado necessário para ter um julgamento sério. Então veja, mesmo que a pessoa
ela esteja dentro de uma forma que não seja seguindo a Torá. Existem níveis de julgamento. E esses julgamentos, eles vêm do Eterno. Então, com isso, a pessoa compreende que esses julgamentos, eles são exatos. Não existe, por exemplo, como acontecer algo na sua vida que não tenha sido liberado pelo Eterno para acontecer. E aí é lógico que existe um leque de situações. A Torá em si, então, ela vem falar para a gente que esses níveis de erros que acontecem dentro do próprio nível espiritual. Por quê? Vamos lá. Como que a gente vê as questões da Torá? A gente vê que a questão da Torá, ela é uma discussão entre Moshe e o resto do povo de Israel. Então, Moshe, ele se propõe a escrever a Torá, ele tem todos os conhecimentos espirituais necessários para isso, e ele, então, começa uma discussão com o povo de Israel, que são 600 mil almas novas que recebem a Torá. Questão de ser nova ou velha não tem nada a ver com a idade da alma, mas sim com o quantitativo de reencarnações que ela teve. No caso dessas almas que recebem a Torá, são 600 mil almas. E elas, então, têm agora o papel de seguir essa Torá e escrevê-la. Então a Torá, ela não é escrita somente por Moshe, ela é escrita por 600 mil almas. Vale entender isso. Essas 600 mil almas, elas escrevem a Torá, e dentro dessa questão de se escrever a Torá, existem níveis e níveis de entendimento. Esses níveis e níveis de entendimento, eles têm que ser bem compreendidos, bem analisados, para que realmente não aconteça o que aconteceu em toda a história. Ainda que tudo foi permitido pelo Eterno, ainda que tudo foi entregue na mão da humanidade, então a gente sabe que aconteceriam essas coisas. E aí o que acontece? Tudo é espiritualidade, na verdade, porque tudo vem do mundo mental, tudo é criado no mundo da alma. E o homem, então, ele tem a possibilidade de criar uma força espiritual, como a gente vê aqui. Basta que ele manipule as letras hebraicas, ou que ele use essa metamorfose das letras hebraicas, porque se você vai na China, você tem uma metamorfose das letras hebraicas no alfabeto. Se você vem no nosso alfabeto, também existe uma mutação dessas letras. Dentro dessa mutação, você vai perceber que cada bloco cultural e cada nação, dentro desses blocos no mundo, cada continente, eles vão ter uma questão espiritual diferente da outra. Então, se você vai na África, você tem uma realidade espiritual. Se você vai no Japão, você tem uma realidade espiritual. E assim sucessivamente. Porque a gente viu aqui que as letras, elas foram mudadas. Isso quer dizer, então, que dependendo do tipo de mundo que a pessoa acesse, ela vai estar ligada àquele mundo espiritual. Ou também nem precisa ser o mundo espiritual, mas o mundo das ideias, né? Um grupo, um conceito ligado a um tipo de arte, de cultura, tudo isso é espiritual, porque tudo vai estar inserido na vida daquele ser humano, que é uma junção entre o físico e o espiritual. Agora, vale lembrar que a Torá, como a gente está vendo aqui, ela tem dois níveis de entendimento. Dentro desse conceito que eu vou falar, ela tem uma Torá, que é uma Torá externa, ou seja, é o nosso corpo. Essa Torá que está aqui é o corpo. Mas existe a Torá interna, que é a alma. Então, a gente costuma dizer que entender o texto que está aqui é muito fácil, mas entender o que tem de branco nessa parte todinha aqui branca atrás das letras
É o que é complicado. Você vê que as letras elas estão ainda que muito bem configuradas, falando de mundos espirituais altíssimos, existe um buraco aqui nesse branco, tá vendo? Então a gente tem um buraco. Aqui a gente está enxergando, né, uma letra negra, que no caso quando a gente faz as meditações elas tornam-se brancas e a gente não consegue ver a parte branca. Então, muitas vezes a gente conta as letras, mas a gente não conta os espaços em branco, né? E aí tem um grande segredo muito maior atrás desses pontos em brancos. Veja, as letras em si, né, elas são só uma marca nesse ponto em branco que tem aqui atrás. Seriam como o nosso universo, as estrelas, em referência à situação que existe atrás do nosso cosmos, né? E aí o que que acontece? Dentro disso, então a gente tem uma referência ao que é a Torá realmente. O que que ela está dizendo realmente? Muito bem. Então a gente partindo desse princípio, a gente tem então toda uma conotação para entender o livro de Bereshit. Então em Bereshit 1.1 é onde a gente começa o start para essas letras, o avançar para essas letras. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz, que no princípio eram os céus e era a terra, e que Deus criou esses céus e essa terra. E aí aqui também vai ter um quantitativo de letras, que são 28 letras, como a gente já falou muitas vezes. E dentro desse texto, como é 28, a gente sabe que tem 27 letras e somente um Deus. Não existe de forma nenhuma configurado na Torá outro Deus. Muito bem. A ideia que nós temos aqui é que a Torá em si, ela tem essas letras, e que essas letras elas vão subir para o eterno através da última letra, que está aqui pertinho da gente, entre Yesod e Malhut, e que esse sistema, né, ele funciona através dessa letra, que seria a letra Dalet, que é a primeira letra que se começa a estudar. Ao contrário do que as pessoas imaginam, elas pensam que essa letra ela é a última a ser estudada. Não, ela é a primeira, porque ela, na verdade, faz o caminho aqui da subida para os mundos espirituais. Então eu tenho a letra que é a primeira, porque ela é definida assim, porque ela está acima, está fazendo essa ligação aqui de Malhut com Biná. E aí então, nessa configuração eu tenho então a letra Tav. E a letra Tav, ela vai ser exatamente a letrinha, né, que vai me dar essa ideia de como tudo funciona. Então a letra Tav, ela é formada por um Dalet. Vamos ver aqui, ó, por um Dalet. Nessa configuração, a gente sabe que a gente está no mundo das possibilidades, e que nos mundos das possibilidades há uma forma de entendimento da lei, ou das letras, para ser exato, e as letras elas são quem vai formar essas leis, onde essas próprias letras elas podem ser unificadas, e elas podem também ser mudadas. Veja, então eu tenho um Dalet, e para completar a letra Tav, eu tenho uma letra Nun também, que vai se juntar a essa letra aqui, e aí a gente tem uma formação lá da letra Tav, tá vendo? Então são 3 linhas e um Yud. Então veja, se são 3 linhas, eu tenho 3 linhas, né? 3 linhas, uma na parte de cima, outra lateral
e aí eu tenho outro aqui e tenho um Iude aqui nessa ponta e ainda tenho um Iude aqui nessa ponta. Mas dentro dessa configuração geral, eu tenho 3 linhas e um Iude. Essa letra, ela tem uma numeração de 400. Então, ela vale 400 e ela é muito citada dentro da Torá. Ela é muito citada em muitas partes sobre a questão dos 400, como a gente vai ver. Ela tem um significado, ela é a verdade, ela também pode ser um sinal, um apontamento, e ela também representa a morte, né? Então, a gente sabe que essa letra tem essa importância, ela vai ter uma nuance diferente dentro da forma de ser escrita e falada dentro do sistema Ashkenazi e Sefarade. Dentro do sistema Ashkenazi, ela sempre vai ter uma mudança, então ela vai ter horas que, dependendo do ponto, do dagesh que tem dentro dela, ela pode ser um tav ou um tov. No Sefarade não muda, é sempre a mesma palavra, a mesma letra. Quando nós vamos escrever essa letra, nós usamos um próprio tav e a letra vav. E aí nós temos aqui uma formação do que é a letra tav, como ela se escreve por extenso. Então, quando escrita por extenso, ela vai ter um valor de 406, porque ela é acompanhada exatamente de uma letra vav. Então aqui eu tenho a descrição da letra tav com um sinal maçorético, que seria esse aqui, esse sinalzinho aqui, que nós chamamos de kamatz. Então, muito bem, a gente então tem aí o kamatz, né, junto com a nossa letra, e vai formar o valor do nome tav, e aí já não tem 400. Quando a letra é escrita por extenso, ela tem valor 406. Essa questão da letra tav, ela tem que ser muito bem observada, porque ela também é uma letra muito especial, né? E dentro disso, né, a gente deve entender que o desenho dessa 22ª letra, então, enquanto a sua numeração, ela é a 22ª letra, contando do Aleph. Então nós temos aqui que a letra tav é a 22ª letra, ou seja, ela é a última letra quando a gente está sem as letras sofite, né? As letras sofite, elas acompanham a mesma trajetória da letra normal, ou seja, a mesma colocação. Então, se eu tenho aqui a 22ª letra do nosso alfabeto, ela é aquela que se coloca realmente entre Malhut e Yesod. Como a gente viu, a gente sabe que esse desenho da letra tav, ela é um Dalet e um Nun. Essas duas letras formam o nome de Dan. Lembra que existe uma tribo chamada Dan? Veja, então a letra tav vai formar exatamente o nome dessa tribo. Então, no deserto, essas 12 tribos de Israel estavam divididas em 4 estações, em 4 acampamentos, né? A gente viu isso na aula que a gente viu sobre as tribos e organização das tribos de Israel. E que lá dentro dessas tribos a gente tinha, né, uma organização, né? E essa organização das tribos, elas eram colocadas num local adequado. Veja, a gente tem aqui a nossa aula que nós fizemos semana passada, e aí dentro dessa tribo a gente tem aqui uma organização, e essa organização a gente tem aqui onde está a tribo de Dan. Veja, ela está ao norte, ela representa
o escorpião, né, o signo de escorpião, e também a tribo de Dan. Então aqui nesse caso ela vai ser um mês de Resvan, tá vendo? O 8º mês. E ela é essa linha aqui, ó, que a gente já viu, que onde está a letra Nun. Então é o nome Dan, né? E aqui então a gente tem uma letra que a gente chama de letra simples, que é uma letra Nun. E a gente, para formar o nome Dan, ou a letra Tav, a gente vai precisar então dessa letra e vai precisar também do Dalet. E o Dalet, nesse caso, vai representar Marte. Tá vendo? Então, a gente entende que a linguagem aqui, ela é muito maior, ela é mais extensa daquilo que a gente possa imaginar. Veja, então eu tenho o nome Dan forma a letra Tav, né? E que essas letras, essa tribo, ela se organizava ali naquele local, ela representava o mês de Resvan. Então veja, o mês de Resvan vai ter toda uma informação sobre ele e de como ele funciona. Então veja, é o 8º mês, Resvan é o 8º mês, por isso que nós devemos, né, nos atentar para o calendário hebraico, estudá-lo profundamente, porque o calendário hebraico é que vai fazer toda a diferença entre aquilo que nós entendemos hoje e qual é a realidade da Torá. Muito bem. E Dan tinha um papel especial. Qual era o papel de Dan? Como ele vinha, né, dentro dessa organização dos 4 acampamentos, né, ele era o último a seguir viagem, então as tribos se organizavam na sua marcha, né? Então eles estavam lá, cada uma das 12 tribos, e Dan era o último que se levantava. Então levantava-se a primeira, levantava-se a segunda para marchar, levantava a terceira, a quarta, né? A quinta, deixa eu só organizar aqui. A quarta, a quinta, né? Então a gente tem aqui os acampamentos levantando, ó, e iam nessa ordem. A sexta, a sétima, a 8ª, a 10ª, a 12ª. E aí essa 12ª era a tribo de Dan, ela ia atrás. Por isso que quando ela tinha um papel de quando achasse algo, né, que foi deixado para trás, eles recolhiam aquele objeto e devolviam. Esse era um papel muito importante que a tribo de Dan tinha. Esse era um papel, né, que era primordial para as tribos de Israel. E aí no Talmud vai declarar, lá em Hagigá 4a, que quem é chamado de tolo, né? Quem é chamado de tolo? Aquele que perde o que? Má, né? Má é uma pergunta que a gente vai entender, que tem gematria 45, né? Ou seja, essa pergunta é muito importante, né? E Má foi dada a ele. Num final mais profundo, o conceito de que foi dada a ele, representado pela palavra hebraica Má, denota o estado de humildade. Quem é humilde? Diz Má. O que sou eu? Sou nada perante Deus. Então essa pergunta, quando a gente faz essa pergunta, quem, né? A palavra Má, que é escrita por um Mem, ela é escrita Menhe. Então Menhe é a pergunta Má. Quem? Né? Quem faz tudo? Quem é que permite tudo? Quem é que cria o nosso mundo? Quem é que permite que nós estejamos como nós estamos? Quem é que julga todas as coisas? Sempre vai ter essa questão do Má, quem? E essa pergunta, quando a gente faz para nós mesmos, nós entendemos que nós não temos controle de nada e que tudo está na mão de Hashem. Então, uma pessoa, né, é uma fonte do próprio Deus, né? Ela vai ser naturalmente humilde,
E se ela perder essa humildade, veja, a gente estava falando de perder, Dan ele recupera e etc. Então, se a pessoa perde essa humildade e foi dada a ele, este indivíduo, né, joga fora a sua conexão com a sua alma. Ele começa a agir no mundo do ego e não tem mais essa ligação. E ele vai ser considerado, então, segundo a linguagem dos nossos sábios, um tolo. Então, tolice também não tem a ver só com sabedoria. Uma pessoa, ela pode ser extremamente inteligente, mas pode ser um tolo. Não é? Naturalmente, a Torá não está falando de pessoas que são tolas, no sentido de tolices humanas, mas está falando de tolices espirituais. Então, uma dessas tolices acontece quando a pessoa perde a humildade. Então, se você não vê uma pessoa humilde, ela é uma pessoa tola. Muito bem. Então, essa pessoa que perdeu essa humildade, né, é um tolo. Então, essa tribo de Dan tinha a capacidade de devolver a santidade e a humildade. A humildade má, quem criou, e recuperar essa humildade que foi perdida. Então, aqui a gente entende que isso tudo é metafórico. Isso está falando do mês de Resvan. Então, no mês de Resvan é onde as pessoas vão alcançar, né, essa questão dentro de entender esses meses e o porquê esses meses eles são tão especiais. Então, essa importância que Dan tem, né, ela é análoga, ela tem uma analogia igualmente ao nosso corpo humano. Então, o corpo humano ele é formado de uma alma e de um corpo. Essa alma e esse corpo, eles estão juntos e estão misturados. A essência da alma está misturada na essência do corpo e nós temos então uma mistura única. E essa mistura ela só é realmente tirada do ser humano, essa essência só é tirada do ser humano quando esse ser humano ele passa dessa vida para outra, ou seja, ele perde a carne, perde essa parte biológica e a alma então vai seguir para um outro sentido, para uma outra perspectiva de se entender quem ela é realmente, né? Passando por esses ciclos que a gente chama de reencarnação. Então, nosso corpo ele também é formado de órgãos, né? Então a gente tem mãos, tem pé, e quando nós olhamos a gente entende que a cabeça, onde está nosso cérebro, onde estão nossas faculdades, é a maior de todas, né? A gente está falando de humildade, agora a gente chega nesse nível da cabeça. E ela é assim porque ela tem um nível intelectual mais acentuado, ou é ela que controla todas as coisas. Porém, essa cabeça ela não vai poder chegar ao seu destino a menos que seja transportada pelos seus pés. Então, é uma metáfora, né, que os pés que vai levar essa cabeça, esse corpo para algum lugar. Então, a tribo de Dan, ela abrange os pés do povo de Israel, né, o povo todo aquele que se liga à Torá, e representa um nível de levar a cabeça até o seu destino. E como isso funcionaria? Através da humildade. Não pode ter outro tipo de força, outro tipo de intenção, a não ser a humildade. Então, essa cabeça, né, ele é a operação de todo o corpo. Então, geralmente, tudo isso vai resultar em arrogância, né? Quando algo lhe sobe a cabeça, os pés, por outro lado, não têm cérebro, não têm uma noção de nada. Eles trabalham o dia inteiro, nos levam de um lado para o outro, mas jamais recebem qualquer agradecimento ou homenagem. Refletir sobre a humildade, serviço dos pés, pode nos levar à humildade, ou seja, veja, o pé está sempre de uma forma muito importante, desenhando o nosso caminho aqui nessa terra, mas nós não priorizamos esse pé como algo importante, haja vista que todos os pensamentos saem
da nossa cabeça. Então, a própria Torá, ela vai citar muito sobre o calcanhar, e que Jacó era o calcanhar, né? Então, esse calcanhar não tem sentimento nem sabedoria, né? Colocar o calcanhar no pé dentro de um sapato onde está escuro representa um conceito de aceitar o jugo do céu. Então, quando a Torá está falando essa questão de que Yaakov, ele era o calcanhar, é a ideia do sapato, que vai ligar a ideia do ibur, que o cunhado tinha que dormir, né, com a esposa do seu irmão ali para trazer uma alma, e fazia aquele rito dos pés descalços. Fala-se quando Moshe estava no lugar sagrado e ele tinha que tirar a sandália dos seus pés, na verdade está falando dessa questão exatamente da alma entrando no corpo. O corpo é o sapato da alma. Então veja, é interessante notar isso, que não tem nada a ver com a questão com a questão literal que está sendo descrito na Torá, mas está falando de uma alma que entra num corpo, e que essa alma ela tem uma missão, que às vezes pode ser muito dura, como foi no caso de Iov. Então veja como tudo isso se dá dentro da Torá. Então isso diz que nós devemos aceitar o jugo dos céus. Aquela pessoa que nasceu com problema físico, com problema mental e etc., ela está vindo daquela forma porque ela tem uma retificação para fazer. Esses defeitos também podem ser internos, podem ser na própria alma, no corpo da pessoa, essa internalidade, ela também pode ter um certo problema, e que, independente de como ocorra, tudo isso é permitido pelo Eterno e não acontece nada fora do que ele quer. Muito bem. Então, a gente sabe que onde está escuro, né, representa esse jugo dos céus, no mundo frio e escuro que nós vivemos. Assim como os pés são os alicerces e apoio do corpo humano, da mesma forma, aceitar o jugo de Deus é o alicerce de toda a Torá. Deve-se ter a humildade de aceitar a vontade de Deus sem questionar, e além da compreensão racional. É a letra Tav, a letra da humildade, que permite o indivíduo abraçar continuamente o amor de Hashem e a Torá, que podem facilmente ser deixados para trás por meio do ego e da arrogância. Então, se nós realmente colocamos as nossas ideias à frente daquilo que é a Torá, daquela representação do que a Torá é, do que Hashem é, a gente pode então ter uma ideia diferente do que realmente é toda essa nossa missão nesse mundo. Então, a gente vê agora que num nível mais prático, essa letra Dan, ela significa julgamento ou julgar. Então a gente percebe que a gente deve julgar cada ação, né, cada pensamento, antes de realizá-lo. Então por isso que a gente tem esses níveis de estar pensando muito antes de falar e de agir, né, para que a gente possa ter um julgamento sobre as nossas ações. Quando nós olhamos lá no Shulchan Aruch, o código da lei, da Torá, né, e aí aquele estudante de Torá aprende que o desempenho de cada ação seja da verdadeira Torá, da verdadeira lei, ou a lei da letra da lei, né? Tem suas próprias áreas circunscritas, responsabilidades, particularidades. Ao reconhecer a autoridade do Código da Lei Judaica ou da Lei da Torá, o indivíduo está apto a cumprir as obras da Lei de Deus, e ao máximo da sua capacidade. Mas uma vez isso somente chega com humildade. Então, isso nunca vai chegar de forma arrogante, vai sempre chegar através da humildade. Se uma pessoa fosse confiar inteiramente na sua mente, no intelecto, poderia sucumbir à arrogância. E aí convencesse de que um outro mandamento não é realmente tão importante, ou seja, aqueles mandamentos tão pequenininhos não é importante. Para os mandamentos importantes, como a questão do Shabat, da idolatria,
ele seguirá a letra da lei. Mas para os pequenos, como onde afixar mezuzá, colocar telefilim, e tudo isso vai ser uma coisa muito distante para ele. Então, ele não precisa ser tão escrupuloso desde o momento que eles guardem os grandes mandamentos. Não é realmente importante para ele aquilo que diz o Shulchan Aruch. Então, a tribo de Dan, ela vem ensinar que a verdadeira submissão das leis de Deus, com todos os seus aspectos e ramificações, requer auto-julgamento e humildade. Então, eu vou analisar os meus pensamentos, vou analisar as minhas ações e a partir desse julgamento das minhas ações, então eu vejo se existe humildade, se existe verdade e eu posso agir. Eu não posso, após descobrir esses conceitos, me tornar uma pessoa que vai agir desgovernadamente. Esse desgovernar da alma não pode existir. E eu tenho então que estar apto e pronto para, dentro desses julgamentos, saber que eu não posso perder o controle como nós às vezes perdemos, por uma questão de ira, por uma questão às vezes de achar que somos mais intelectuais que as outras pessoas e acabamos agindo de uma forma muito desumana.